Olá pessoal, tudo bem? Vocês viram então que notícia triste, né? Christian, da dupla Christian e Ralph, infelizmente ele faleceu aí devido a complicações da doença renal policística, que a gente conhece como DRP. O Christian tinha aquela voz inconfundível, carisma, marcou gerações aí, tocou o coração de muitos brasileiros aí com suas músicas. Sua morte precoce faz a gente então refletir sobre a gravidade dessa doença. Vamos entender então melhor o que é essa doença, sua prevalência, como ela é transmitida, como é que ela é diagnosticada, quais são os tratamentos possíveis e suas possíveis complicações. Então fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vamos falar então sobre os rins policísticos. A doença renal policística, também conhecida como DRP, é uma doença genética que causa então a formação de múltiplos cistos nos rins. Esses cistos são sacos cheios ali de líquido que podem aumentar de tamanho ao longo do tempo, levando então a uma série de complicações. Imagina que seus rins são órgãos essenciais para filtrar o sangue, produzir urina, e ele começa então a ficar cheio de bolhas de líquido. Com o passar dos anos, essas bolhas ou esses cistos aumentam, começam a comprimir o tecido renal, prejudicando assim a função dos rins. Essa é uma doença progressiva, que significa que piora com o tempo e aí pode levar à insuficiência renal. Ou seja, ele pode deixar ali os seus rins fracos. A DRP é uma das doenças genéticas mais comuns, afeta ali 1 a cada 1000 pessoas em todo o mundo. É importante ressaltar que essa doença pode afetar tanto homens quanto mulheres, e geralmente se manifesta ali entre 30 e 40 anos. E como é que essa doença ela pode ser transmitida? A doença renal policística ela é hereditária, transmitida então de pai para filho. E existem 2 tipos principais de DRP. A autossômica dominante, que é a mais comum, e pode ser passada então de uma geração para outra com uma chance de 50%. E a autossômica recessiva, que é menos comum e geralmente mais grave e se manifesta ali logo na infância. A forma autossômica dominante é responsável por cerca de 90% dos casos e costuma se manifestar em adultos. E a forma recessiva, então, já se manifesta ali logo na infância. Com relação ao diagnóstico da doença renal policística, pode ser feita através de vários exames ali complementares, como o ultrassom, como a tomografia computadorizada, ou a própria ressonância magnética. Esses exames conseguem ali visualizar os cistos nos rins, determinar o número de cisto, determinar o tamanho dos cistos. Mas geralmente se descobre ali no ultrassom, que é o primeiro exame ali que é realizado. E aí se no ultrassom tem a suspeita ali da doença renal policística, aí o médico pode pedir ali uma tomografia ou uma ressonância ali para fornecer imagens mais detalhadas. Em alguns casos, até testes genéticos ali podem ser realizados. Com relação a sintoma, o que o paciente com doença renal policística ele sente? Muitas vezes os sintomas eles não aparecem até que os cistos eles tenham crescido ali consideravelmente. Alguns dos sintomas mais comuns incluem então dor no abdômen ou nas costas. Outra coisa, a questão da pressão arterial passa a ficar elevada. O paciente começa a ter infecções de urina ali de forma recorrente. Ele pode ter sangue na urina e até no estágio mais avançado o aumento do volume do abdômen por conta do crescimento ali dos rins mesmo. E à medida que a doença progride, pode haver então uma diminuição da função renal, levando a sintomas da insuficiência renal, como fadiga, náusea, inchaço nas pernas ali, inchaço nos tornozelos. E é o que aconteceu com o cantor Christian, Ele até ia ser submetido a um transplante renal, mas depois de um cateterismo, parece que teve a necessidade de uso de medicamentos ali, provavelmente antiagregantes plaquetários, que fez com que o transplante fosse deixado mais para frente. E eu não sei se ele chegou a fazer uma angioplastia ou não, mas ele tinha assim a insuficiência renal e ele tinha que ser submetido a um transplante renal. É o que a gente sabe. E como é que é feito o tratamento da doença renal policística? Atualmente não tem cura para a doença renal policística, mas existem várias opções de tratamento para controlar os sintomas, retardar a progressão da doença. O tratamento então inclui sempre o controle da pressão arterial, já que manter a pressão bem controlada é fundamental ali
para evitar danos aos rins. Medicamentos antihipertensivos, então, são frequentemente prescritos para quem tem DRP. Já em casos, de pacientes ali que têm infecção renal, antibióticos são prescritos ali para tratar a infecção e prevenir as complicações. Além disso, o paciente geralmente se submete à dieta com redução da ingesta de sal e de proteína, que pode ser benéfico ali para aliviar a carga ali sobre os rins. E lógico, deve sempre manter o acompanhamento regular ali com o nefrologista para monitorar a função renal e sempre ajustar o tratamento ali conforme a necessidade. Já nos casos mais graves, quando a função renal está comprometida, vai ser necessário então recorrer à diálise ou até ao transplante renal. E para quem não sabe, a diálise é um tratamento que substitui ali a função dos rins, filtrando o sangue então para remover resíduos e remover o excesso de líquidos. Já o transplante renal é outra opção, para pacientes ali com insuficiência renal avançada, em que um rim saudável de um doador vivo ou falecido ali pode substituir aquele rim do doente. Isso vai proporcionar uma melhor qualidade de vida ali para o paciente. E nesse caso, o cantor ia receber o rim da esposa, a esposa mesmo que ia fazer a doação. Mas infelizmente não deu tempo, Mas aí teve essa questão de ter que ser adiado por conta do cateterismo. Mas por que nessa doença, na doença renal policística, os rins eles ficam fracos? À medida então que os cistos aumentam, a função renal diminui, levando muitas vezes, que eu falei, necessidade de diálise, transplante renal. Além do mais, a hipertensão, é outra complicação então muito comum, resultante ali da compressão dos vasos ali nos rins. A pressão alta pode causar danos adicionais aos rins então, além de causar danos nos outros órgãos como o coração, como no cérebro também. Outra coisa é essa questão das infecções renais, que são frequentes nesses pacientes. Além disso, a DRP também está associada a um risco aumentado até de aneurisma cerebral, que são dilatações anormais ali nas artérias do cérebro. E além do cérebro, outro aspecto importante que tem que ser mencionado são os problemas hepáticos também. Em alguns casos, os cistos podem se formar também no fígado, causando uma condição conhecida como doença hepática policística. E embora os cistos no fígado geralmente não causem ali problemas tão graves quanto os cistos renais, eles podem também aumentar de tamanho, causar ali desconforto abdominal e complicações ali relacionadas ao fígado. Mas é isso, pessoal. Infelizmente, a gente perdeu essa voz, esse cantor maravilhoso que era o Christian. Christian foi um grande artista que tocou o coração aí de muitos com a sua voz e com as suas músicas. E sua luta contra a doença renal policística é um lembrete da importância de se conscientizar e apoiar aquelas pessoas que enfrentam essa doença. Nossos pensamentos estão com sua família e seus fãs aí, nesse momento aí difícil. Que sua música continue a inspirar e trazer alegria a todos. Bom, pessoal, então espero que essa explicação tenha ajudado a entender mais sobre a doença renal policística. Lembre-se sempre de buscar orientação médica se tiver dúvidas ou sintomas relacionados a essa condição. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.